Entendi que eu tenho uma missão que é de curar e auxiliar pessoas. Eu acredito que todos nós temos isso também, essa missão de ajudar o próximo de alguma forma, porque somos o amor, né? E hoje aconteceu uma coisa muito incrível que eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo, porque eu não vou mais deixar meu ego falar, me colocar como, ai, assim não tá legal, ai, eu não tenho microfone, ai, eu não, minha câmera não é boa. Não, não vou pensar em nada disso. Não vou pensar em viralização, não vou pensar em engajamento, eu vou pensar no que eu preciso, que o meu campo tá falando comigo, que foi me canalizado e eu vou passar. Da forma que for, se for para alguém entender dessa forma, tudo bem. Senão eu vou fazer o que me foi pedido em uma canalização através da Mônica. Ela falou comigo que eu precisava fazer um diário da expansão. E é assim que estou fazendo. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre de hoje, há 2 semanas atrás, tudo que aconteceu. Milhões de coisas que tem a ver com a ressonância harmônica. Com esse livro que está aqui, Um Curso em Milagres. Eu passei essas 2 últimas semanas sem fazer vídeo porque meu ego estava falando mais alto, por eu estar sem microfone. Eu não queria que chegasse uma experiência ruim para vocês. Eu fui lá para a praia, para o Prado, e lá as crianças de férias, muito barulho o tempo todo. E se eu acordasse muito cedo para fazer o vídeo, eles dormindo, talvez a minha cara estaria amassada. Enfim, o ego falou mais alto, eu não fiz. Mas aconteceu tanta coisa que eu falei, eu preciso voltar a fazer e eu vou fazer. Independente se for 2 vezes na semana, 3, 10, mas eu vou trazer sempre que algo falar para mim vir falar com vocês. E vou começar por hoje e vou retornar. Assim que eu acordei hoje, eu falei, na minha cabeça, corta a unha das crianças. E hoje não é dia de cortar a unha das crianças, o dia de cortar a unha deles é no domingo. Eu abri a mochilinha, a bolsinha de coisinhas de unha, e que tava lá dentro, meu cristal. Esse cristal, através de uma canalização com os arquiturianos que nós tivemos, foi pedido para a gente adquirir um, ter sempre conosco. Eu levei para a praia, coloquei nessa bolsinha que eu não lembrava de ter colocado e vim para aqui para Teixeira. Todo dia eu tava com essa bolsinha na minha outra bolsa, carregando com medo dele quebrar. E chegou aqui em Teixeira, eu procurei esse cristal de toda forma e não achei. E não lembrava que esse cristal estava na bolsinha. Algo pediu para me cortar a unha, abri o cristal lá dentro, peguei. No que eu peguei, eu apertei muito forte, agradeci por estar com ele. Pensei nos arquiturianos e guardei no meu bolso, que eu tô uma calça que tem bolso. E fui cortar as unhas das crianças, preparar para a escola, levá-las para a escola. Isso tudo aconteceu tem umas 2, 3 horas. Na hora que eu tava passando batom, eu comecei a ter a minha visão embaçada do lado esquerdo e não enxergar muito. Então eu não via direito se eu tava passando batom certo. Achei aquele estranho por eu não estar estressada, apenas preocupada com isso, sabe? De precisar não, de querer passar algo e tá deixando o ego, vendo que o ego tava me atrapalhando. E aí eu fui no meu marido e falei, ô amor, meu batom tá certo? Ele falou, tá, acho que tá, assim, acho que tá. Homem não, né? A maioria não sabe olhar direito, ou talvez não faça questão, enfim. Ele falou, não, acho que tá. Eu falei, não, porque eu não tô visando, a minha visão tá meio embaçada. Ele olhou assim, uai, você tá bem? Eu falei, tô. Beleza. Na hora que eu fui levar as crianças na escola, minha cabeça começou a doer muito, 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 muito de vontade de parar o carro. Eu falei, não, preciso deixá-los. E aí, o que aconteceu? Eu precisava comprar um presente de um aniversário da sala da Bela hoje. E aí, eu falei, eu vou passar na farmácia. Aqui tem uma rede de farmácias que tem, parece um shopping. Tem tudo dentro dessa rede de farmácia. Talvez tenha aí nessa cidade indiana. E aí, parei e o cartão, eu tinha saldo, não estava dando certo para passar. O cartão de débito não passava, o cartão de crédito não passava, o QR Code não lia no Pix. Uma loucura. E eu fui
moça, eu só virei pra ela e falei assim, moça, eu tenho certeza que algo que Deus estava me pedindo para me dar essa pausa aqui. Isso, tipo assim, uns 20 minutos lá na farmácia, no caixa. Porque, ó, eu tenho. Aí eu olhei ainda nos aplicativos dos bancos, tudo certinho. Falei, não sei por que isso. Falei, vamos tentar de novo, que eu preciso levar esse presente. E aí eu fiquei entendendo que aquela pausa era por alguma coisa. E minha cabeça, ó, tac, tac, tac. Peguei. Aí eu fui, mentalizei, eu falei, eu preciso disso, o que que tá acontecendo comigo, né, caladinha. Falei, vamos tentar em outra máquina? Tentamos em outra máquina, o negócio passou na mesma hora. Fui, entrei no carro, deixei as crianças, cabeça doendo, e vim andando. Vim de carro, começou um enjoo, mas um enjoo, uma vontade de vomitar. Cheguei aqui em casa, vomitei. A cabeça doendo, vomitei. Igualzinho se eu tivesse de ressaca. Se você bebeu, já teve ressaca, tava igual as ressacas que eu tinha antigamente, há 4 anos atrás, quando eu bebia. Gente, aquela ressaca que ia me dar naquela tristeza, aquele baixo astral, cabeça doendo, porque atacou o fígado mesmo e uma loucura. Aí eu terminei, saí do banheiro, deitei na cama e pensei assim comigo, falei alto. É, espiritualidade, limpa em mim tudo que precisa ser limpado e me devolve a minha cura. Espiritualidade, limpa em mim tudo que precisa ser limpado e traz a minha cura. Alguma coisa assim. E fiquei nesse mantra. Adormeci. Adormeci. Acordei 20 minutos depois, nada. Sentindo nada. E aí, alguém pode falar assim: ah, aí, antes disso, depois que eu já tava com meu olho embaçado, eu ainda pensei se comer gás, você deve estar com fome, porque eu só tomei um gole de café, como eu faço sempre, para ir levar. Aí eu falei assim: não, eu vou comer uma banana. Comi uma banana, que é uma coisa normal que eu faço. Tomei um gole de café, comi uma banana, e depois eu ia voltar e tomar meu café. E aí eu poderia falar assim: ah, a banana te fez mal. Eu sempre fiz isso, sabe? Mas, o que acontece? Eu tô tentando entender ainda o porquê disso tudo, mas eu entendi que talvez seja por isso que eu precisava gravar esse vídeo, entendeu? Começar a esse vídeo. E aí, depois disso, eu vou retornar. Ontem eu comecei a atividade 1 desse livro, Um Curso em Milagres, o SEM, que foi uma canalização que para Mônica, né, que ela me indicou, me foi colocado. E a primeira atividade dele, atividade 1, foi a lição 1, né? Não é atividade, lição 1. É olhar ao seu interior, ao seu redor e entender que não significa nada. E aí eu comecei a fazer isso, sabe? Ontem à noite, dormi pensando nisso, sonhei, tive sonhos que sonhei com como se fosse uma cabeça de um tigre, algo assim, querendo me fazer crescer, que se tipo se encostasse aqui no meu peito e me colocasse para subir, sabe? Não, ele não queria me bater, me morder nada. Eu só vi aquela cabeça grande aqui, ó, pensa assim, uma cabeça assim, grande, encostando aqui em mim, fazendo assim, sabe, comigo. E eu precisava olhar, aquele ali era meio branco, com umas rajadas douradas, bonito, mas eu ouvia só até o olhar dele assim. E tive esse sonho, não me lembro realmente mais, acordei, continuei fazendo essa lição, né? Pede para fazer 1 minuto só, mas sem a gente querer, a gente acaba que a gente faz mais, né? Não significa nada, e vinha um caminho, esse carro não significa nada, essa parede não significa nada, fala que não se pode se tornar um ritual, mas para fazer 2 vezes ao dia, fiz ontem à noite, fiz agora à tarde, fiz agora de manhã. O que esse livro significa? O que eu estou entendendo desse livro? Se eu falar nada, é mentira. Eu estou começando a entender que ele precisa mostrar o amor ao próximo, a união de você para com Deus, com Jesus Cristo, ou de você com o próximo, para que os milagres aconteçam. Se eu estiver errada,
Se alguém souber, pode fazer os comentários. Aqui é um diário do que eu tô pensando, do que eu tô sentindo. Totalmente a favor de comentários que sejam contra o meu pensamento, porque eu quero realmente crescer, quero entender mais. Então, hoje o que eu sei para falar sobre esse livro é isso. E também me veio, Camila, você vai falar todos os dias sobre as lições. Se eu chegar a fazer isso como eu cheguei hoje, peço já desculpa a espiritualidade, estou falando que eu senti para me falar e da forma como que eu entendi até então. E aí, ontem, antes de ontem, se eu não estiver enganada, de tarde, eu mandei uma mensagem para a Mônica e para a Patrícia, que são, eu acho que as duas são terapeutas. A Mônica mas a esposa dela também, ela tem algo assim muito especial também em relação à espiritualidade. E fui perguntar o que há uma semana e pouco atrás eu tenho sentido vontade de procurar tarô na internet do signo de Câncer. Não sei por que começou a aparecer, não senti vontade, falei errado. Começou a aparecer no minha timeline. É uma coisa que eu nunca achei interessante, porque tipo assim, a gente entende que o algoritmo, né, o algoritmo é a máquina lá, né, a inteligência do YouTube, ela entrega para você o que você está procurando, mas realmente eu não procurei. Então, assim, algo que está no meu campo. E aí, todas as palavras, as leituras que eu assisti sobre câncer, tudo ressoa comigo do início ao fim. Do início ao fim. E aí, eu mandei mensagem para elas perguntando o que é o tarô, isso é tudo as mensagens estão ressoando, isso está certo? E elas falaram, comentaram, né, que dizem, né, elas também não têm todo o entendimento verdadeiro, mas uma inteligência emocional e espiritual muito avançada que está no meu campo. O que eu senti, o que eu ouço e ressoa comigo, porque está no meu campo e eu sei já da minha verdade. E uma das coisas do tarô que falou foi para mim que eu poderia estar trabalhando com água. Não sei como. Eu tenho mania de sempre, não sei se algum vídeo aparece, eu sempre tá com um copo de água. Depois que termino, eu tomo, me sinto bem, como se eu tivesse, sabe, me esvaziando com vocês para me encher mais. E antes que você saia desse vídeo, é assim, talvez tá um pouco desconexo as coisas, mas eu tô tentando, é um diário, eu tô me colocando para vocês de tudo que aconteceu. Eu não sei nem que título que eu coloco, porque eu não quero pensar, eu não vou deixar, vou me parar pensando em engajamento, pensando em nada. Se tiver uma curtida, tá ótimo, se não tiver, tá ótimo. Eu tô fazendo o que tá me sendo pedido, eu acredito agora. E falaram também que eu precisava me mostrar na internet, né? Então, assim, esse vídeo eu não vou divulgar em Instagram, em rede social, nada. Vai ficar aqui no YouTube. Se chegou para você, se assiste, tiver vontade, se não, beleza. E aí, essas 2 semanas que passaram, que eu não fiz vídeo, como eu falei com vocês, chegou a minha onda. No dia que eu estava em viagem, e que foi na terça-feira, no caso, há 3 semanas atrás, né? Essa semana eu tô fazendo vídeo. E eu tinha pedido, já vou falar também sobre isso, 2 dos pedidos que já estão sendo realizados. Um foi para mim ter o primeiro pedido que eu pedi foi mentalidade e corpo físico de atleta. Porque eu sempre trabalhei com dança, com corpo, e nesses 7 meses, 8 meses hoje, que eu fechei minha escola de dança, eu parei totalmente, comecei a engordar, sentir dor na coluna, ficar muito tempo sentada, e ficar fechada, enclausurada, que é a forma de falar, mas eu pedi para estar dessa forma no online, para estar dentro de casa.
Então, assim, eu parei de aquela caminhada de ir pra rua, voltar e chegar na escola de dança, que tem me feito muito bem. Eu acho que cada dia que eu fico em casa, eu quero ficar mais em casa. Ai, não sei se está certo, mas eu quero. Eu tô amando ficar em casa. E eu pedi isso. E aí eu precisei disso para me poder realmente dar um gás. Assim que eu pedi, no outro dia, já me deu uma vontade. Isso não tinha chegado a onda ainda. Já me deu uma vontade de começar a voltar a fazer exercício físico que eu tava procrastinando. No dia da onda, no outro dia, eu acordei cedinho, acho que umas 5 horas da manhã. Fui correr na praia. No oitavo dia, eu não sabia nem correr direito, porque eu tentava correr aqui na academia. Eu não corria 10 minutos, gente, morria, cansado. No oitavo dia que eu tava correndo consecutivo na areia, sem tênis, 6 a 7 horas da manhã, 8 horas no máximo, eu consegui correr 30 minutos sem parar. Voltei para Teixeira no 12º dia, eu corri 1 hora sem parar, sem caminhar. Aí eu fui procurar saber o que é pace, tá? Nem sabia. Tá de 8. Quando eu corria dava 7, 8. Eu não tô nem importando se isso é bom, se é alto ou baixo. Eu quero ter um corpo de atleta, uma mente de atleta, para me melhorar isso. Eu sei que parece que é alto, mas eu fiquei, juro por Deus, impressionada, porque com 12 dias você correu 1 hora sem parar e eu terminei como se nada tivesse acontecido, sabe assim? Sabe aquele cansaço, mas não tava nada de morrendo, sabe? Louca da morte? Nada, tava assim, cansei, sentei, mas muito grata por aquilo e eu pedi na onda. Então eu entendi que realmente foi ativado. Foi super ativado e eu tô muito apaixonada com corrida. Tô assim, doida pra poder adquirir as coisas, tá? Um tênis melhor. Mas eu sei que isso tudo vai ser no tempo, eu não tô também louca pra buscar, mas assim, quero ter pra poder melhorar meu condicionamento, entende? Não pra mostrar que eu tô com tênis, que é bom, nada disso. É, me indicaram um aplicativo, tô utilizando pra poder ver o quilometragem. Então, assim, eu já tô correndo 5 quilômetros. Esse dia que corri 1 hora, com certeza eu corri mais. Se eu fiz 5 quilômetros em 40 minutos, eu devo ter corrido uns 8, né? Mais ou menos, em 1 hora. E, e assim, tô muito feliz, muito focada em poder. Ai, peraí só um minutinho. Tô muito feliz, tô muito focada. E outra coisa que eu pedi na ressonância. Por que você pediu o corpo físico? Não pelo físico, pela estética. Mas é muito bonito. Claro, é óbvio que se eu tiver um corpo todo desenhado, eu vou gostar muito, mas pela força, pela musculatura, pelo aquilo ali com 40 anos eu estar cada vez melhor para cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus netos quando vierem, entendeu? Cuidar da minha família, da minha mãe e tudo mais, da minha irmã e tá bem com todo mundo, sabe? Por isso que é a questão do físico. E a mentalidade de atleta é uma mentalidade de disciplina, de organização, que eu acho que é importante para todos nós. E a outra coisa que eu pedi, não vou contar tudo, eu quero contar só esses dois porque eu achei muito interessante, que foi a consciência do livro Um Curso em Milagres. Não sei se eu tô falando certo, consciência, tá? O entendimento de Um Curso em Milagres e cada linha que eu leio, eu já estava ouvindo o audiobook dele, tá? Só que o audiobook entrava assim na minha mente, embolava muito, eu voltava, toda hora eu tava voltando. Então, assim que eu pedi, já me deu vontade de adquirir o físico. E eu tô gostando muito, assim, sabe, um carinho por uma coisa? Eu tô com um carinho por esse livro. Pelas palavras dele, sabe? Muito bonito, muito bonito. Ai, eu vou ler para vocês bem rapidinho. Eu achei super interessante ontem. Eita, já perdi uma folha que estava marcada. Ué, peraí, mas tá com tempo, né? Vocês estão com tempo. Eu vou mostrar. Achei muito interessante isso aqui. Eu até grifei lá no Instagram, que ao mesmo tempo que eu achei interessante, eu não entendi. Assim, realmente. E vou ver com vocês se vocês entendem. Ó, peraí. Tá aqui. O amor perfeito exclui o medo. Entendi. Se o medo existe,
Então não há amor perfeito. Entendi. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Bonito, né? O amor perfeito é. Eu entendi. Olha o que eu entendi. Que Jesus é o amor perfeito, né? Que Deus é o amor perfeito. E que a gente não deve temê-lo. A gente não deve sentir medo. A gente só deve amar com mais puro força do nosso coração. Se você teve outro entendimento, também você me conta aqui nos comentários, tá? Como eu falei, estou em aprendizagem. E o que eu quero falar mais, deixa eu ver. Acho que só. Já fiz deixa eu contar. Minha mãe foi comigo. Gente, a gente passou 10 dias sem brigar, sem nada, sem raiva, sem nada. Foi tudo maravilhoso, porque eu entendi o tempo inteiro e ficava. É ela, não é eu. Como que eu falava? É ela, não é eu. É o jeito dela, não é meu. Mas se algo que eu achasse que ia me tirar assim da órbita, pensava isso. Mas eu quase nem pensei. Sabe, um relacionamento tranquilo foi que eu me permiti, sabe, sem julgamentos a ela. Eu fiquei muito feliz isso, muito feliz, porque não ficou aquele peso que eu sentia com ela. Não ficou, realmente não teve esse peso. E eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz. E o que mais que eu posso falar com vocês? E eu já pedi isso na primeira onda, né? Eu pedi essa boa convivência da minha parte com ela, né? Esse entendimento. E acho que só. Hoje eu acho que só. Os outros pedidos da RH eu vou falando assim com o tempo, assim que forem, eu for entendendo mais, for vivenciando. Hoje eu tô já com 2 semanas de RH, 1, 2. Essa é a terceira. Novamente, para eu não falo em nome do Hélio Couto, ele é um mestre que eu amo de coração, é o que eu penso, respeito e agradeço por todos os ensinamentos dele, da equipe. Eu não falo em nome do Curso em Milagres, eu falo o que eu penso e o que eu sinto. Esse vídeo é de todo meu coração. Hoje há uma coisa linda também que eu tô achando lindo. Eu olho meu nome escrito Camila Fabiana, que é uma coisa que eu briguei tanto para não. As pessoas falavam, oi Camila Fabiana, querendo, porque eu chamo Camila Fabiana Aparecida Ribeiro Andrade. Eu só assinava Camila Andrade, tanto que eu registrei em cartório Camila Andrade. E hoje eu não uso mais o Andrade. O Andrade eu vejo que traz um peso de algumas coisas que eu ainda vou ressignificar, mas de família, de precisar um ego ser mostrado, assim, a autoridade, que realmente eu consegui, mas não é o que eu quero mais, sabe? Eu quero a leveza que o Camila Fabiana me traz. Eu vim pensando na hora que eu tava passando mal, assim, no carro, com vontade de vomitar, voltando com as crianças, voltando não, tinha deixado elas na escola, dirigindo, cabeça explodindo, eu vim pensando, não sei por que me veio isso na cabeça também, que hoje eu não me sinto bela, maravilhosa, incrível, assim, poderosa, como eu me sentia antes, com o cabelo que eu tinha. Não vou mentir. Acho que esse Big Show que eu trouxe, foi a melhor coisa, que me trouxe uma liberdade sem tamanho, uma facilidade de cuidado. Mas aquela beleza, aquele poder que eu já falei em vídeos que eu sentia com o cabelo maior, ainda mais depois que eu cortei ele aqui, eu não sinto realmente mais. Às vezes eu olho assim e falo, será que você tá bonita? Eu falo, mas sua beleza tá aqui dentro, sabe? E tá tudo bem. E é isso, gente, que eu ia falar. Já fui Camila Andrade, hoje eu sou Camila Fabiana. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Um beijo no seu coração. Tchau.